Bom dia a todos. Nesse vídeo, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a conscientização do ser. Lembrando que foi toda uma trajetória até aqui. Então, a consciência, ela se desenvolve com a experiência de vida que a gente tem. Então, cada momento da nossa vida, ele ensina algo para a gente. Cada momento da nossa vida também passa. E há momentos em que conseguimos estar presentes, observar, sentir, perceber conscientemente a experiência, a manifestação. E há momentos que não, que simplesmente a gente entra no automático, vai para o inconsciente, isso é natural. Lembre-se da prática de meditação. Quando a gente está em meditação, a gente está respirando, concentrando, está presente. A mente divagueia, simplesmente retorna ela para o presente. Então, essa prática de meditação, ela fortalece a nossa presença na manifestação. Então, a meditação, ela precisa ser complementada com uma ação construtiva. E aí entra a questão da conscientização do ser, que, na minha percepção, é o que realmente vai edificar melhor qualidade de experiência, melhor qualidade de relação e melhor tratamento para a natureza, melhor tratamento para os seres vivos. Por quê? Porque são seres conscientes também em seu processo. Então, quando a gente busca em si o autoconhecimento por meio da técnica da meditação, da prática de ações construtivas, a gente começa a construir quem a gente é, quem a gente quer ser. E nesse processo de construção pessoal, a gente encontra obstáculos. O primeiro obstáculo que eu encontro no meu caminho é o medo. A gente tende a se apegar à zona de conforto, aquilo que é seguro, aquilo que a gente sabe, aquilo que nos dá estabilidade. Isso é muito importante mesmo. Mas chega a um determinado ponto da experiência que algo em nós quer algo além, quer ir além disso. E essa parte também precisa ser ouvida, nutrida e respeitada. Eu chamo, eu acredito nessa parte, nessa manifestação, meus padrões de crença, são aquilo que eu acredito. Mas o significado por detrás dessa imagem que eu estou apresentando a vocês, ele vai muito além da compreensão humana. Ele é de acordo com a experiência meditativa, buscando traduzir aqui, é uma espécie de inteligência amorosa. Então, eu percebo que quando eu penso em uma ação construtiva, tem, na minha visão, precisa ser uma ação que colabora para o desenvolvimento da inteligência. A inteligência humana, ela precisa ser melhor desenvolvida por mim, que eu estou falando de mim, da minha experiência, sendo muito atacado por isso, não sei por quê, porque é a minha experiência, cada um tem a sua. Não gostou? Vai lidar com seu coração aí nessa angústia, né? Nessa depressão, nesse apego às crenças materiais que está acontecendo e trabalha isso porque é responsabilidade sua. Minha responsabilidade está sendo cumprida quando eu olho para a minha vida e percebo que as minhas ações elas estão edificando um Bruno melhor, estão edificando um ser humano mais íntegro. E essa integridade precisa ser respeitada na natureza. A partir do momento que a gente começa a usufruir, vamos produzir um carro por ano para vender um carro por ano. Beleza. Por que não pensa, não, vamos construir um carro que dura 1000 anos, irmão? Por que a gente não tem essa mentalidade ainda? Então eu tenho esse lado revoltoso dentro de mim que eu estou manifestando, estou pondo para fora e estou disposto a lidar com as consequências disso.
Então, eu acredito que a conscientização do ser é nesse sentido, é o que essa força está apresentando para mim. Se eu acredito em algo, eu preciso lutar por aquilo que eu acredito. Aí eu acredito em quê? Em que eu acredito? Esse é o primeiro ponto da questão. Porque a fé, ela é a ferramenta de edificação do ser. Ela é a essência de edificação do ser e o corpo é a ferramenta. Eu errei. A fé é a essência e o corpo é um instrumento de edificação do ser. Cada um está vivendo uma experiência. Beleza. Então, voltando aqui para o nosso foco de conscientização, antes que venham querer me tirar desse foco, porque eu quero realmente aprender, cara. Eu percebi que a minha pequenez perante a grandeza de tudo o que se apresenta perante mim, ela é gigantesca. Então, a minha pequenez, ela precisa ser orientada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser amada. Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso reconhecer essa grandeza que me permite essa experiência, respeitar, amar e cuidar dela também da mesma forma que ela cuida de mim. Isso se chama maturidade e a humanidade ainda está infantil, rebelde e medrosa, apegada a padrões de crenças ilusórias e criando conflitos onde deveria existir paz. E aí entra a questão, porque isso me afeta. Eu tô aqui, eu quero viver uma vida em paz, consciente, aprender, beleza. Mas para isso, eu preciso também lidar com os conflitos que surgem. E quando a gente começa a desenvolver essa mentalidade de resolver esses conflitos, aí entra o que eu estou falando de consciência, aí o buraco fica mais embaixo. Porque aí a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa trabalhar o interior, a gente precisa compreender o medo, não enfrentar, não querer vencer medo, só vai gerar mais medo, a gente precisa de compreensão. Por que eu estou com medo? O que eu estou me apegando que faz eu querer ficar comigo mesmo? E esse é um ponto interessante. Quando a gente para observar isso e, e sente o que esse momento está transmitindo, a gente percebe que tem algo mais. E aí entra diversos nomes, né? Eu gosto dessa imagem que eu estou apresentando para vocês justamente por causa da cultura que eu aprendi, né? Shiva, né? Na cultura hindu fala sobre 1000 nomes de Shiva, então quer dizer, eu sou uma face dele, por exemplo, mas o meu gato de estimação é outra face dele, a minha plantinha do quintal é outra face dele. Então, quando eu olho para esse celular, eu estou olhando para uma parte de Deus. E aí entra o segundo ponto. O primeiro ponto, em que eu acredito? Eu estou lutando por aquilo que eu acredito? Segundo ponto, qual a minha responsabilidade perante a existência? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo coerente com a minha responsabilidade perante Deus? Porque Ele me deu o dom de Deus. Eu estou falando, eu estou expressando na obra dele aqui e agora, porque Ele permitiu. Então, eu acredito que a responsabilidade do Bruno perante Deus é o ponto em que eu devo focar para desenvolver minha inteligência. Então, eu vou desenvolver minha inteligência para trabalhar de acordo com aquilo que me é responsabilidade, para aquilo que me compete fazer. E aí eu preciso descobrir isso, entende? Aí a gente precisa se jogar, porque é uma jornada para o desconhecido. Eu tô falando isso aqui, mas depois de todos os vídeos. Então, primeiro, a gente antes de ver esse vídeo aqui, a gente precisa passar por um processo de cura, a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento. Eu tô relembrando isso porque é muito importante respeitar as etapas do desenvolvimento. Nesse momento eu tô falando assim. Nesse momento eu tô falando assim. Ele tá falando duro comigo. Ele tá me ensinando a ser um guerreiro, a lutar por aquilo que eu acredito, a lutar
por aquilo que eu penso que eu posso fazer para me melhorar como ser. E isso não tem preço, isso não tem dinheiro que paga, isso não tem ninguém que toma. Entende? Não, por enquanto eu vou deixar o vídeo só aqui, só para dar uma reflexão, porque isso aí, vamos ver se vai chegar em ouvidos, né? Vamos ver se os vídeos de zoeira, de curtição, isso aí que tem milhões de visualizações, aí você vê um vídeo de gente falando de espiritualidade, você vê lá tem 1.000, tem 3.000 quando muito. Os caras mais famosos têm 300.000 visualização, que falam de espiritualidade, que falam de autoconhecimento, que falam de cura. Aí você vê a questão da zoeira, vídeos que não desenvolvem o pensamento, como usar a mente, ser humano. Nós precisamos aprender a usar a mente, nós temos uma ferramenta que ela é maravilhosa, é um milagre da ciência. Vamos acordar, pelo amor de Deus.